Cultivo Online, capítulo 347. Pagode místico. Lan Ying e Vovó Lan seguiram os movimentos do Vovô Lan, curvando-se respeitosamente ao pagode místico. Algum tempo depois, o Vovô Lan se transformou em sua forma animal e carregou sua família de volta para a Floresta Divina. Enquanto isso, em algum lugar no Reino Místico, Gao Dongyan e Shui Jie finalmente começaram sua jornada depois de passar uma semana inteira aumentando seu cultivo, alcançando o reino do guerreiro espiritual. A energia espiritual neste mundo é abundante e rica. Se ao menos o mundo exterior fosse assim, eu já teria me tornado um mestre dos espíritos. Shui Jie suspirou alto. Então ela se virou para olhar para Gao Dongyan e perguntou-lhe: o que devemos fazer agora? Ainda não temos ideia de onde está o discípulo Yuan. Seria apenas uma perda de tempo procurá-lo quando nem sabemos onde estamos, muito menos onde ele está. A única coisa que podemos fazer agora é seguir o plano e obter tantos pontos quanto pudermos. Podemos com o pouco tempo que nos resta. Gao Dongyan disse. E ele continuou. Espero que seja isso que ele esteja fazendo também. O que você quer fazer então? Caçar feras mágicas pelas próximas 3 semanas? Shui Jie sugeriu. Pois esse parecia ser o método mais eficiente de moer pontos. Gao Dongyan estreitou os olhos para ela e disse. Que mulher simples. Você realmente acredita que é a única com esse pensamento? Não alcançaremos o primeiro lugar se fizermos algo assim. Pare de me chamar de mulher. Eu tenho um nome, Shui Jie. E você realmente acha que podemos ficar em primeiro lugar apenas com nós 3, 2? Sua ambição é muito alta. Não sei sobre você, mas sempre me esforço para obter os melhores resultados, e o melhor resultado para o reino místico seria o pagode místico. Gao Dongyan disse com uma voz calma. O pagode místico, HMPH. Ninguém abriu esse lugar desde os tempos antigos. O que faz você pensar que será capaz de abri-lo? Se eu tivesse a sua atitude, nunca conseguiria abri-lo. Gao Dongyan disse, e ele se virou e começou a andar. Chega de conversa fiada. Já passamos muito tempo aumentando nosso cultivo. Já que você é tão inteligente, por que não me diz onde podemos encontrar o pagode místico? Shui Jie disse. Gao Dongyan então apontou para o céu, onde uma estrela azul tremeluzia. Se você tivesse feito sua pesquisa antes de vir aqui, você saberia que seguindo a estrela azul, você chegaria ao pagode místico. Esta não é a primeira vez que as pessoas vêm a este lugar. O mestre até escolheu alguém como você para vir aqui se não estiver levando isso a sério. Che, Shui Jie chupou os dentes com a resposta de Gao Dongyan que a deixou sem palavras. Assim, eles começaram sua jornada em direção ao pagode místico, assim como todos os outros participantes do reino místico. Normalmente, eles estariam caçando feras mágicas e fazendo tudo o que pudessem para aumentar seus pontos, mas este ano foi diferente. Pois todos queriam ascender ao paraíso espiritual, onde sua carreira como cultivador certamente alcançaria um novo nível. Mesmo que suas seitas recebessem uma classificação inferior por causa disso, nenhum dos participantes se importava. Na mente deles, como havia alguém tão monstruoso quanto Yuan participando do reino místico, a única maneira de derrotar alguém como ele era ir além e abrir o pagode místico. Parece que todos os participantes estão indo em direção ao pagode místico. Os observadores fora do reino místico notaram isso. O reino místico deste ano está realmente uma bagunça. Os participantes não apenas estão sendo mortos por uma força misteriosa, mas também não estão seguindo a rotina. Um dos mestres da seita suspirou. Você pode realmente culpá-los? Se eu estivesse no lugar deles, também estaria tentando fazer tudo o que pudesse para ir para o paraíso espiritual. Se eu não fosse tão velho e tivesse uma seita inteira para cuidar, também adoraria tentar ascender. Enquanto os mestres da seita murmuravam entre si, Senhor Ni e as pessoas nos céus espirituais conversavam entre si. Você acha que o pagode místico finalmente abrirá este ano? Uma das bolas de cristal perguntou. Provavelmente não, disse outra voz. Sim, eu duvido muito também. O reino místico existe há incontáveis anos com inúmeros desafiantes, mas nenhuma única pessoa conseguiu abrir o pagode místico. Este ano não será diferente. No entanto, Senhor Ni sorriu e disse. Na verdade, há uma pessoa que conseguiu abrir o pagode místico. Havia alguém assim? Como é que eu nunca ouvi falar disso? Metade dos espectadores estava ouvindo isso pela primeira vez. Você está falando sobre o dono do reino místico, Ancião Ni? Espere um segundo. O reino místico tem um dono? Esta é a primeira vez que ouço sobre isso. Senhor Ni acenou com a cabeça e disse. Não é surpresa que alguns de vocês não saibam disso, já que só é mencionado em pergaminhos antigos relacionados ao reino místico. Incontáveis anos atrás, quando o reino místico ainda não tinha mestre, as pessoas podiam entrar e sair do local à vontade. No entanto, tudo isso mudou quando um certo indivíduo, um certo jovem entrou no reino místico e se tornou seu mestre. E espere um momento, uma das vozes interrompeu e falou. Você está me dizendo que algum jovem se tornou o mestre do reino místico? Como isso aconteceu? Quem é esse jovem? Ninguém sabe sua identidade, Senhor Ni disse. O quê? Ninguém? Como isso é possível? Uma voz de descrença ressoou rapidamente. Porque ele sempre usava máscara. A única coisa que sabemos sobre esse indivíduo é que ele é um jovem, pelo menos foi o que as pessoas perceberam por sua voz. Ele entrou no reino místico, tornou-se seu mestre,
Deixou o local e ele nunca mais se ouviu falar dele. Claro, essa pessoa também criou novas regras para o reino místico e fechou suas portas. Agora, apenas aqueles com fichas podem entrar. Então alguém perguntou: e as fichas? Onde as conseguimos? Foi dado aos fundadores da nossa seita, e temos hospedado o reino místico desde então. Ninguém além dos fundadores sabe por que estamos fazendo isso, mas se tornou uma espécie de tradição, e ninguém mais questiona isso. Sr. Nii disse a eles. Céus, e aqui pensei que estávamos fazendo isso porque estamos recrutando talentos em potencial para nossa seita. Uma das vozes murmurou atordoada. Honestamente, é assim que a maioria de nós vê isto hoje em dia. Por isso, independentemente do que os nossos fundadores estavam a pensar, este é o resultado, disse outra voz. Enquanto isso, dentro do reino místico, Wang Xiuying de repente apontou para o prédio alto no final do horizonte e disse: olha aquele pagode. Acho que é o pagode místico. Yuan acenou com a cabeça e acelerou um pouco, aproximando-se rapidamente do pagode ao longe. Algum tempo depois, chegaram ao pagode e Yuan desceu do céu. Chegamos aqui muito mais rápido do que o esperado desde que voamos para cá. Olhe para a porta, este é definitivamente o pagode místico. Wang Xiuying apontou para o topo da porta, onde as palavras, pagode místico, estavam gravadas. Este lugar parece mais comum do que eu imaginava, disse Yuan enquanto olhava para o pagode místico. Você também acha? Wang Xiuying concordou com ele e continuou. Achei que seria mais especial, mas já vi edifícios semelhantes no continente norte muitas vezes. Mas não consigo identificar exatamente qual é esse sentimento. Vamos dar uma olhada no lugar, Wang Xiuying sugeriu. Os dois começaram a caminhar pelo pagode místico para ver se havia alguma coisa no local. Literalmente, 1 minuto depois, eles voltaram para a frente do local. Eu não vi nada de especial. E você? Yuan balançou a cabeça. Mesmo com o sentido divino, ele não foi capaz de ver nada único. Claro, seu sentido divino não foi capaz de penetrar no pagode místico por algum motivo, quase como se houvesse algo protegendo. Alguns momentos depois, Wang Xiuying de repente se aproximou das portas do pagode místico e tentou abri-lo. No entanto, ela rapidamente percebeu que isso era impossível, pois não havia maçaneta na porta. Assim, ela só poderia tentar bater na porta. Alô, alguém aí dentro? Ninguém respondeu a ela. Algo que Wang Xiuying esperava antes mesmo de bater na porta. Alguma ideia de como abrir este lugar? Wang Xiuying virou-se para olhar para Yuan, que estava ali em silêncio, olhando para o pagode místico com uma expressão atordoada no rosto. Yuan, você está bem? Ela perguntou a ele novamente. Sim. Yuan assentiu e continuou. Este lugar parece tão nostálgico por algum motivo, quase como se eu já estivesse aqui antes. Você está pensando demais. Obviamente não há nenhuma maneira de você ter estado aqui antes. Wang Xiuying riu. Eu acho. Yuan assentiu e se aproximou de Wang Xiuying antes de ficar na porta do pagode místico. Foi nesse momento que as portas que estavam fechadas por incontáveis anos começaram a tremer de repente. E isso é, os olhos de Wang Xiuying se arregalaram de choque quando as portas se abriram de repente. Por que as portas se abriram de repente? Eles nem fizeram nada de especial. Talvez tenha aberto porque eu bati na porta. Ela murmurou, já que essa era a única explicação que ela conseguia pensar.